Vamos lá. Olá, meus queridos. Hoje é dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, 11h02 da noite. E você está aqui no Perdendo Tempo Podcast, no primeiro podcast do ano. Como sempre, eu não planejei muito o que eu ia falar, mas bateu a vontade de gravar um podcast. Não porque eu tô triste, na verdade eu tô bem. Tô bem legal e aconteceu algumas coisas aí que me fizeram tá num estado legal, tá num estado bacana e comigo mesmo. Não ter mais tristeza, tanta tristeza assim, tanto sofrimento, vai. Enfim, a primeira coisa que eu viajei no final do ano, na verdade antes do Natal, eu viajei para o sul da Itália e fiz um cruzeiro que passou por Espanha, França, voltou para Itália, ia passar em Malta, só que não passou. Porque o mar estava muito agitado e aí o capitão lá do navio decidiu não ir para Malta. E aí depois do cruzeiro a gente deu eu e meus pais, né? Fui eu e meus pais só. A gente deu uma explorada no sul da Itália, tal, algumas cidades, pegamos um carro. Enfim, foi uma viagem interessante. Eu gostei. E puta merda, que eu mais gostei, acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, acho que foi de comer mesmo, porque é muito boa a comida de lá, fora do navio, sem ser no navio, pela Itália mesmo. É muito boa, cara, muito boa. Qualquer pizza que você pede lá é muito boa. Qualquer coisa que você pede é muito bom. É muito bom, cara, muito bom. E, cara, eu no navio eu conheci. Eu sou muito trouxa, né? Porque tinha muita menina bonita e tal. Primeiro que, cara, eu tentei fazer um podcast no navio, só que como eu tava muito mal naquele dia lá e tal, eu tava muito doido também. E, cara, eu tava muito doido e muito triste, porque primeiro eu tava mal porque eu era muita gente e eu não me senti bem, tá ligado? Tipo, era muita gente no navio e fiquei mal, fiquei tipo, não sei se eu fiquei ansioso ou não, mas, cara, eu me senti mal, mano. Eu não gostei a princípio, sabe? E achava que as coisas estavam erradas e, enfim, uma completa loucura, assim, eu nem sei explicar direito. E eu tava me sentindo mal comigo mesmo também. Enfim, por motivos também pessoais e tal, tipo, sei lá, não ter uma namorada, alguma coisa assim, enfim, acho que juntou tudo, sabe? Juntou a quantidade de gente que eu odiava, sabe? Tipo,
juntou um conceito, sabe? O conceito do navio, cara, é basicamente te dar o maior prazer possível. Tem tudo lá e você pode fazer qualquer coisa e tudo irá te dar prazer. Ou seja, é uma máquina flutuante, ele flutua pela água e é uma, tipo, como se fosse uma indústria, como se fosse uma, uma indústria que gira as maquinetas e, e basicamente o produto final é prazer, 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 prazer. Precisamos de prazer, prazer, prazer. E eu acho esse conceito muito paia, sabe? Tipo, talvez eu também lá no navio, tipo, cara, primeiro eu não mereço estar aqui tendo esse prazer que eu posso gerar pra mim a qualquer momento, tá ligado? Tipo, eu não mereço. Eu não conquistei esse prazer. Eu não, sabe? Não, não faz sentido. Não faz sentido. E eu não quero sentir aquilo. Não quero, tá ligado? Eu entrei nesse estado de negação barra, sabe? Achar esse conceito errado e juntou com minha tristeza e tudo mais. E aí eu fiquei nesse estado, sim. Eu até, como eu disse, eu gravei um podcast, mas eu desisti de gravar porque eu desisti, na verdade, de postar também, porque ficou muito pessoal, ficou muito estranho, sabe? Tipo, não acho que vale a pena, sinceramente. Foi um episódio de loucura minha e meio que passou, depois de 2 dias ali, passou, tá ligado? E eu consegui, tipo, eu consegui curtir o navio tranquilo, assim, não, sabe, curti o navio tranquilo, sabe, tipo, montei minha rotina ali, comi o que eu achei que eu deveria comer, sabe, tipo, tranquilo, tá ligado? Fiz as coisas que eu tava com vontade de fazer e fiquei suave, sabe? Mas que é muita gente lá, mano. É muita, muita, muita gente. E o que mais valeu a pena, sinceramente, o que mais valeu a pena do navio foi sair para as excursões e visitar cidades. Era muito legal. Visitar, fazer as excursões ali, visitar cidades e tudo mais. E eu me sentia melhor quando eu tava, tipo, visitando a cidade, enfim, lá pisando em terra firme, sabe? Eu me sentia um pouco melhor, mais seguro e tipo, cara, tipo, mas se você comparar a cidade com o navio, existe muito mais conteúdo, muita história, existe uma alma muito maior numa cidade, tá ligado? Tipo Roma, por exemplo, do que Roma, Milão, que seja, porque eu visitei Roma, eu visitei Milão, eu visitei Palma de Maiorca, visitei Barcelona, Palermo, e foi isso. Todos esses lugares tinham suas histórias, sabe? Suas características, suas coisas, suas pessoas. E tinha muito mais riqueza, muito mais alma, muito uma coisa, sabe? Uma coisa viva, uma coisa real. E no navio é tudo plástico, é tudo artificial, é tudo, sabe? Feito
ali para, primeiro, caber o máximo de pessoas possível, segundo, para gerar prazer para essas pessoas que normalmente são velhos que estão morrendo e querem curtir sua aposentadoria e sentem um vazio no peito porque eles não conquistaram o que eles queriam na vida, eles são frustrados e aí eles vão pro navio para se encher de prazer e de comida e, e achar que aquilo é a vida mesmo, eles estão desfrutando a vida ali naquele navio em que tudo é artificial, tudo é de plástico, nada é real, nada, não tem uma alma, não tem nada. É isso que eu penso, sinceramente, e é isso que eu tava pensando naquele momento. Só que eu não sabia explicar e eu não sabia o que eu tava sentindo e eu tava muito mal. Então, e além disso, teve aquele episódio de que o piloto lá, o comandante do navio, ele mudou a trajetória do navio e tudo mais. E eu tinha, antes dele anunciar isso, eu tinha sonhado que eu tava, tipo, ligando pros meus amigos, me despedindo deles. É como se fosse me despedindo deles, sabe? Eu tava ligando pra eles e me despedindo. Eu tava justamente na varanda da cabine do meu navio. Enfim, só pra esclarecer, vamos lá. Eu tirei uma soneca de tarde. Dei uma dormida. No sonho, eu estava na varanda da minha cabine, do navio, tá ligado? No sonho eu estava lá, e aí eu estava com o celular ligando para os meus amigos em tom de despedida, em tom de, né? Como se fosse, tipo, eu não tava revelando para eles que eu pretendia me matar e tudo mais, e eu nem falei também no sonho, na verdade. Mas assim, eu pressenti que ou eu ia morrer, eu ia morrer de qualquer jeito, ou eu ia morrer porque o navio ia bater, afundar e eu ia me afogar na água, ou eu ia me matar mesmo, só pulando da varanda. Era uma dessas duas opções. E, bom, eu sonhei com isso naquela tarde. E aí, quando eu acordei, uma hora depois desse sonho, uma hora depois que eu acordei, ou meia hora, uma hora por aí, o capitão anuncia que ele tá mudando de trajetória. E aí eu fiquei meio maluco mesmo, tipo, caramba, eu o capitão acabou de salvar a minha vida, porque no sonho eu pressenti que eu ia morrer e tudo mais, ou porque o navio ia, né, bater e tal, ia dar merda, eu ia morrer e tal, e aí o capitão salvou a gente, sabe? Só que e aí eu fiquei nessa noia e tudo mais. Eu fiz o podcast meio que nessa vibe. E enfim, eu ainda tava mal de tudo, sabe? Meio que inconformado exatamente com essas coisas que eu falei, sabe? Tipo, que eu não me sentia bem no navio e tal. E aí foi isso. E aí eu fiz esse podcast. Eu até tô curioso para escutar. Eu acho que eu ainda tenho salvo no meu gravador. Não sei dizer sinceramente. E. Mas aí eu achei que não valia a pena postar. E. Enfim.
E eu tava com vontade de fazer um podcast quando eu tivesse bem, porque sempre que eu fazia um podcast, eu queria fazer o podcast porque eu estava mal e queria desabafar e tudo mais, e sempre tinha as minhas viadices, vitimistas e tudo mais, e enfim. E aí eu queria muito gravar um podcast quando eu tivesse normal, feliz barra normal, tá ligado? E é isso que eu tô fazendo agora, e eu tô explicando como que foi minha viagem. Mas tirando isso aí, foi muito legal, eu consegui aproveitar bem. Teve um outro episódio no navio que, bom, eu tava até, eu ia começar a falar disso, só que eu lembrei dessa bagaça aí pra falar antes, mas eu ia começar a falar sobre mulher, que basicamente, tipo, tinha um monte de mina gata no navio e tal. A maioria, tipo, meio que italiana e tal, enfim, europeia. Só que elas são fechadona e tal, então, e meu inglês, enfim, vergonha, não dá, não deu, tá ligado? Mas eu sou muito trouxa, mas e aí o que eu decidi fazer? Eu conheci uma garçonete lá que trabalhava lá no navio, no bar do navio, que era brasileira. Ela era de Praia Grande e, né, tava trabalhando lá e tal. E aí eu comecei a bater um puta papo com ela, era mó bonitinha e tal. E, pô, fiquei afim dela, enfim, e aí eu achei. E aí eu passei uns 3, 4 dias assim, tipo, indo lá tal, e aí conversando com ela, puxando mais papo. E aí eu falei que meu amigo, tipo, queria trabalhar num navio, o que é verdade, ele queria, não sei se ele quer mais, na verdade. Ele, tipo, ele falou, ele teve uma época que ele falou que queria trabalhar num navio, só que aí depois ele meio que desistiu da ideia. E eu acho que ele ainda não quer trabalhar numa. Tipo, ele desistiu mesmo da ideia. Mas mesmo assim, eu perguntei. Foda-se, eu afirmei que meu amigo queria, porque realmente teve uma época que ele queria trabalhar no navio e tal, e tipo, pedi umas dicas pra ela, enfim, tipo, sobre, sobre coisas, sobre como se, né, candidatar e tal, como que são as coisas, como que funcionam as coisas e tudo mais. E aí puxei papo assim, sabe? E cara, tava indo bem, tava legal, sabe? E ela tava dando bola, sendo muito simpática, sabe? Eu sendo um amor de pessoa. Só que ela era casada. E aí eu descobri isso, meio que quase que no último dia do navio ali, no penúltimo dia do navio eu descobri isso. E eu não tinha visto o anel dela lá na mão dela. Eu achei que era enfeite, sei lá. E enfim, e aí eu descobri que ela era casada. E aí eu fiquei triste pra caralho. E basicamente eu gastei tipo todas as minhas fichas, né? Postei todas as minhas fichas nela. Então, tipo, nas outras garotas do navio, eu até podia tentar, mas como eu já tinha uma ali pra conversar e né, essa garçonete aí, eu ficava mais confortável, mais tranquilo, tipo, não na necessidade de realmente tentar alguma coisa com outra garota e tal. E falar inglês e passar vergonha, enfim. Mas aí foi isso que aconteceu, foi uma puta vergonha e no final das contas também meu pai tinha se envolvido no negócio, né, tipo, ele conheceu ela também, aí ele falou que
Ele já, enfim, conversou com ela e descobriu também que ela era casada e tal. Tipo, ele falou de mim pra ela e tal, como se, né, tipo, você é brasileira e tal, eu tenho um filho de 23 anos, né, que é solteiro, sei lá, enfim. E aí eu passei puta vergonha, nem consegui me despedir dela, ela não me aceitou no Instagram que eu tinha pedido, e foi isso, cara. Puta tristeza, mas foi um aprendizado e foi tipo, cara, não foi ruim, bicho, no final das contas. Eu consegui conversar legal, mano, com uma mulher. Consegui conversar legal, mano. Porque, enfim, foi interessante, cara. Não, tipo, minhas habilidades comunicativas estão melhorando cada vez mais. E, enfim, é isso. É me forçar a situações assim para cada vez mais ter mais experiência e enfim. E aí uma hora vai dar certo, né? Uma hora eu consigo, sei lá, pegar a menina pelo menos, uma outra hora aí dá errado, enfim, a vida é assim. Basicamente foi isso do navio. Aí fora do navio lá a gente conheceu umas cidades lá no sul da Itália que eram muito bonitas. E eu e meus pais meio que tipo, a gente alugou um carro para circular por essas cidades e tal. Só que, mano, meu pai ele insistiu em alugar um carro manual. E ele achou que ele ainda sabia dirigir manual bonitinho e tal. Porque ele dirigiu manual por muito tempo. Só que agora ele tem um carro automático, faz tipo uns 7 anos que ele tá com um carro automático. Bom, eu sempre fui contra de alugar um manual. Mas ele quis porque é mais barato. E aí a gente se fudeu gostoso. Por quê? Porque ele, quem diria, né? Ele desaprendeu, né? A usar o manual. Então até ele pegar o jeito de novo foi difícil. E aí eu tinha que ficar, né, de copiloto ali, basicamente falando para ele mudar a marcha e tudo mais. E orientando ele nas estradas e tudo mais. Foi cada vez ficando mais fácil, né? Ele ficou cada vez mais acostumado em dirigir e, tipo, né? Quando a gente achou que não ia passar nenhum sufoco e tal, veio uma cidade lá no alto da montanha que era umas puta subida e tinha trânsito para chegar nessa cidade. E aí, ou seja, ele teve que parar o carro na subida de manual. E para engatar a primeira e puxar o carro para frente, foi um desespero, porque o carro ele não conseguia e o carro voltava para trás. Esse carro ele não tinha o freio de mão, né, comum, né? Aquele freio de mão que é um cano ali que você vai, né? Tipo, você dá aquela levantada, ele trava, né? E você vai abaixando ele e aí ele vai soltando o carro. Então não tinha esse freio de mão, era um freio de mão automático, né? Tipo, era um botão só. É tipo, quando você quiser travar o carro, você aperta o botão lá pra cima. Quando você quiser, tipo,
liberar o carro, você aperta o botão para baixo. Então isso atrapalhou ele também, porque ele estava acostumado com um carro manual que tinha esse freio de mão e tal, e eu acho que ele se sairia melhor sim, se tivesse esse freio de mão normal. Mas no final das contas, nenhum desses problemas a gente ia ter se tivesse alugado um carro automático. Mas, contudo, todavia, a gente passou puta sufoco porque nessa subida aí, onde tinha um puta trânsito, e o carro não ia, ele queimou embreagem pra caralho, e o carro cada vez mais descendo, tá ligado? E quase batendo no carro de trás. Foi um desespero, bicho. Nossa senhora, velho. O quanto a gente ficou, tipo, porra, tenso. Mas no final das contas isso foi muito bom. Porque o que a gente resolveu fazer? A programação era que, tipo, a gente entrou nessa cidade, se hospedou lá. E a programação era, tipo, sair de carro para buscar a guia numa cidade, para ir em outra cidade, conhecer lá a cidade, aí ficar o dia inteiro fora, e aí lá à noite voltar de novo para essa cidade na montanha onde a gente estava hospedado, para ir descansar e tal, e fazer isso por, tipo, 2, 3 dias, assim, tipo, conhecendo outras cidades e tudo mais, e aí o que essa experiência trouxe, essa experiência negativa trouxe uma experiência positiva, que foi que a gente decidiu não sair daquela cidade montanhosa. A gente ficou hospedado lá e a gente ficou suave lá, tá ligado? A gente só ficou suave, a gente ficou passeando por lá, a gente almoçou por lá, a gente conheceu tudo lá, enfim, ficamos lá suave, e a gente cagou para as outras cidades que a gente queria conhecer. A gente cancelou com a guia e tudo mais, que ia conhecer com a gente as outras cidades, né, e tal. Então a gente ficou lá naquela cidade montanhosa, tranquilo, hospedado lá. Foi uma delícia, deu para descansar porque a gente estava muito cansado, que a viagem tinha sido, né, corrida e tal. Então deu para dar uma boa descansada, foi perfeito, cara, no final das contas. E aí, se a gente tivesse alugado um carro automático, a gente não iria sofrer na subida e a gente iria ter uma rotina muito mais cansativa de conhecer outras cidades e tal, e não iria descansar, ia ter que acordar cedo pra caralho, e, enfim, ia ser ia até ser mais nervoso, ia ser até pior, tá ligado? Então, no final das contas, foi até bom que aconteceu aquilo com a gente. E aí, bom, essa foi a viagem. A gente voltou lá pro dia 4 de janeiro. Chegamos dia 5 aqui em São Paulo. E bom, aí, né, comecei a viver normalmente minha vida. Voltei, né, a trabalhar e tal. Não tenho mais faculdade, não tenho mais nada disso, só tenho que trabalhar e fazer academia. Voltei a fazer isso. E esses dias que eu fiquei fora viajando, enfim, meu personal ficou de repor essas aulas e tudo mais. Então dá pra treinar mais de 3 vezes na semana, tranquilamente, porque tem um monte de aula pra repor, o que é ótimo. Me forço a treinar mais. E só que aí chegou um dia, foi semana passada,
Eu acho que foi semana passada isso. Quer dizer, chegou um dia aí que um pouco antes da semana passada, basicamente a mãe da minha ex, como ela é amiga da minha mãe, ela começou a falar com minha mãe e né, convidou a gente para ir numa festa de formatura que eles iam fazer por conta própria, que ela se formou. E eles iam fazer tipo no salão de festas lá do prédio onde ela mora. E convidou a gente, né? Claramente tentando se reaproximar de mim. Só que ela ficou com vergonha de falar diretamente comigo, me convidar diretamente. Então, a mãe dela fez esse convite através da minha mãe e tal, enfim. E convidou eu e meus pais para irem lá nessa festa. Só que eu tinha uma outra festa para ir. De um colega meu aqui da academia, que ele tinha me convidado e eu já tinha confirmado que eu iria. A festa de aniversário dele e tal, aí ele fez num Madeiro, que é uma hamburgueria, e eu já tinha confirmado e tal, então não fui no negócio. Aí meus pais foram nessa festa de formatura aí da minha ex, enquanto eu fui na festa desse colega meu de academia aí, que eu conheci ele lá. E enfim, e aí foi isso. Bom, depois de tudo isso, enfim, ela teve algumas conversas, acho que com minha mãe, alguma coisa assim, minha ex, né? Lá na festa, e também com a mãe dela e tudo mais. E basicamente o que as duas, tipo, queriam que minha mãe enxergasse era que minha ex, né, estava com intenções de tentar mais uma vez comigo, mais uma vez namorar comigo. Sendo que tinha, né, acabado de acabar a faculdade dela e tal, e aí, enfim, ela tá nesse período aí meio de férias, né, e tal. E ela queria voltar comigo e tentar mais uma vez. Bom, quando eu descobri isso, quando minha mãe meio que falou pra mim que minha ex queria voltar comigo, eu fiquei mal. Fiquei bem mal. E no outro dia, no dia seguinte, assim, tipo, eu fiquei o dia inteiro mal. E à noite eu, enfim, botei uma música lá no banho e aí já deu o gatilho ali, eu chorei pra caralho. Chorei. E eu tava muito confuso, eu tava muito mal. Justamente assim, tipo, basicamente duas coisas principais estavam rondando minha cabeça. A primeira delas era como ela quer voltar comigo
se eu fiz tanto mal, se eu causei tanto sofrimento para ela, né? Esse é o primeiro pensamento que eu estava na cabeça. Só que, claro, não foi só eu que causei sofrimento para ela causou muito sofrimento para mim, né? E fez umas cagadas bem fodas. E que eu gravei podcast lá em 2023 e quem é ouvinte tá sabendo do que ela fez comigo. Mas quem é ouvinte mesmo, assim, quem é ouvinte, assim, que ouve todos os podcasts e lembra dos bagulho, enfim. Ou seja, basicamente ninguém. Ninguém, só eu mesmo sei o que aconteceu comigo em 2023. E aí, esse era o primeiro pensamento, né? Como que ela ainda me amava, sendo que eu causei tanto sofrimento pra ela. Tipo, eu sentia, eu queria me expressar com esse pensamento que eu não merecia isso. Eu não merecia o amor dela de volta. E é por isso que eu tava, tipo, chorando, tava sofrendo. O segundo pensamento é de que será que eu tô sendo egoísta? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu melhorei como pessoa? Será que eu sou uma pessoa horrível? Sei lá, tipo, meio que alguma coisa assim. Eu não sei muito explicar. Será que eu tô sendo egoísta por chorar e sofrer? E tipo, em lágrimas, porque, sei lá, eu não sabia o porquê eu tava chorando direito. Eu não sabia o porquê eu tava sofrendo com essa informação de que ela queria voltar comigo. E aí eu tava me perguntando, será que eu sou egoísta? Será que eu sou uma pessoa horrível? Será que tudo isso não é coisa do meu ego, alguma coisa assim? Enfim, esse era o segundo pensamento que rondava a minha cabeça, né, nesse momento. E bom, e aí foi isso. Depois disso, eu acho que nesse mesmo dia, foi nesse mesmo dia ou foi no dia seguinte? Enfim, eu eu descobri que o descobri não, eu já sabia, mas eu comecei a investigar e tal e né, lembrei que o Thiago Carvalho existe. E o Thiago Carvalho, né, o próprio Thiago Carvalho, do Cagando e Dando e tal, agora ele é terapeuta. E ele fez, né, um curso de terapia online, onde ele faz sessões, tipo, em grupos, assim, ele faz ao vivo, ele seleciona algumas questões, algumas, né, queixas do pessoal que assinou, do pessoal que enviou essas queixas, e ele explica detalhadamente, né, terapeuticamente, o que são essas queixas, como você pode lidar com elas, como você pode sofrer menos, como você pode encarar a vida de fato, tomar coragem e encarar a vida de fato, e assim sofrer menos com ansiedade, com angústia, com procrastinação e tudo mais. E como eu estava mal, eu tive. Eu assinei o bagulho.
Eu simplesmente assinei o curso no, sabe, na emoção mesmo. Assinei lá o mensal uma vez e para descobrir o que era esse curso aí, o que ele falava e se ele podia me ajudar nessa situação que eu estava. Enfim. E aí eu comecei a assistir algumas sessões e tal. Eu assisti umas 2, 3 sessões só. E aí, porra, basicamente respondeu todas as minhas perguntas, sabe? Tipo, não que eu mandei, não quis dizer que eu mandei literalmente perguntas pra ele sobre as minhas coisas porque eu tava sofrendo por causa da minha ex ou não. Não fiz nada disso. Na verdade, ele fez a sessão em grupo lá em setembro do ano passado, outubro do ano passado. Ele deixou, obviamente ele deixa gravado, deixa postado lá na plataforma da Hotmart e quem assina o bagulho tem acesso a todas essas sessões gravadas e você vai lá, assiste essa sessão gravada onde ele, fala sobre, ele pega algumas perguntas de algumas pessoas que ele julga ser interessante e explica essas perguntas, né? Tipo, como acabar com meu vício em pornografia? E aí ele vai lá e explica como que você pode acabar com esse vício de pornografia. Ele explica das virtudes e tudo mais, um monte de coisa. E eu achei do caralho, eu achei muito foda. Literalmente, eu acho que mudou minha vida. Eu tenho um entendimento melhor sobre várias coisas, né? Ele explica realmente várias coisas e, cara, foi muito bom, bicho. Bom, e continuando a história, basicamente eu assisti tipo 2, 3 sessões e basicamente ele respondeu essas perguntas, sabe? Tipo, eu tava muito na dúvida se realmente valia a pena voltar com ela e tudo mais. Enfim, e aí nesse meio tempo onde eu assisti essas sessões e tal, eu comecei a conversar um pouquinho com ela. Eu comecei a conversar um pouquinho com ela tal, puxar um papo, porque realmente eu estava na dúvida, né, se eu voltava com ela ou não, se eu realmente dava mais uma chance ou não. E aí depois eu, cortei essa conversa meio mole e tal, que a gente só tava falando da nossa vida e tal, fingindo que ela não estava interessada em mim, mas obviamente ela, estava interessada em voltar comigo. Aí eu fui direto ao ponto, e aí eu falei assim, você, o que você quer comigo, o que você, tipo, o que você pretende comigo e tudo mais. Basicamente, mandei ela falar um pouquinho dos sentimentos dela sobre mim. E aí ela mandou um áudio onde mudou tudo. Mudou tudo não, né? Tipo, onde eu consegui extrair, sabe, tudo que eu extrair as informações por trás desse áudio e consegui entender o que ela estava querendo dizer. E aí concluí que não valia a pena voltar com ela. Ela basicamente falou no áudio que
tava com medo de falar comigo, tava insegura. E aí depois começou a explicar o porquê ela, tipo, que ela viveu momentos muito difíceis na época lá de 2023, 2022, 2021, né, que a gente conversou, barra namorou, barra tentou de novo, barra ficou amigo, barra um monte de coisa, tudo nessa época, assim, 21, 22, 23. Ela falou que passou por momentos muito difíceis, de Covid, de coisa, enfim. Basicamente já justificou os erros dela, né? O erro dela que ela cometeu comigo em 2023, que me deixou muito mal. Que basicamente foi o quê? Vamos explicar o que ela fez comigo em 2023. A gente tentou namorar de novo, né? E tava indo tudo muito bem. E aí eu convidei ela pra minha casa e tal. E aí, enfim. Só que eu já tinha falado pra ela. E eu achei que ela tinha entendido que, tipo, eu não tinha superado 100% da minha ansiedade, principalmente em relação à comida. E enfim, e aí nesse caso em específico lá que eu convidei ela para vir aqui no churrasco e tal, eu tive que sair por 3 minutos lá da mesa, fui pro meu quarto, me acalmei, respirei fundo e voltei, né? E voltei tranquilamente e tal, e o dia correu normalmente, né? Ela não sinalizou nada, ela não falou mais nada comigo, tipo, não, simplesmente ocorreu tudo normalmente, tudo normal. E foi um dia maravilhoso pra mim, enfim. Só que, a partir desse dia, ela foi basicamente por um mês me ignorando aos poucos. Ou seja, cada vez mais ela respondia mais seco né, tipo, a gente conversava por WhatsApp. Então, cada vez mais ela respondia mais seco as coisas, cada vez mais ela puxava menos assunto, ela não dava bom dia mais, aí ela começou a não dar boa noite, ela começou a basicamente, né, ir me ignorando aos poucos, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí eu me perguntava por quê, aí eu tentava falar com ela, por que você tá fazendo isso? Você tá bem, sei lá o que, bababá. Ela não falava, ela mentia, ela falava que tava bem e tal. Enfim, tentei por muito tempo, tipo, sofri por um mês. Ela não topou mais sair comigo. Tipo, ela recusou todos os convites e sempre arrumava alguma desculpa, e cada vez mais desculpas e mais, tipo, ou ela nem justificava, ela só falava não posso, sei lá, tipo, enfim. Basicamente começou a se afastar de mim e eu não entendi o porquê, não entendi o porquê, não entendi o porquê. E então eu sofri pra caralho. E aí depois eu tentei tirar dela a verdade, né? Eu falei pra ela falar toda a verdade e tudo mais, né? Tipo, eu bloqueei ela, né? Desisti de tudo, bloqueei dela. E aí, enfim, aí não sei o que deu, enfim, aconteceu algumas coisas que aí eu desbloqueei ela, chamei ela e aí pedi pra ela explicar com
a maior honestidade possível, por que ela fez aquilo comigo. E aí ela basicamente falou porque aqueles 3, 4 minutos criaram medos e paranoias na minha cabeça, porque eu achei que você tinha passado mal e aí eu achei que a gente não ia poder viajar, não ia poder ir em restaurante. Eu fiquei muito mal com isso e aí eu me afastei. Essa foi a justificativa dela. E na época eu acreditei. E eu achei uma barbaridade, né? Obviamente foi uma barbaridade se você, né, confiar nisso. Foi um bagulho tipo, caralho. Foi tudo por causa desses 3, 4 minutos que eu saí pra respirar, tá ligado? E foda-se. Sendo que ela sabia que eu não tava 100% ainda e tudo mais. Mas eu nem passei mal, sabe? Tipo, eu simplesmente saí um pouco pra respirar. E aí ela criou paranoias na cabeça dela e decidiu se afastar de mim. E foda-se. E eu acreditei nisso. Eu, né, por todos esses anos eu acreditei nisso. E eu achei que realmente ela me falou a verdade porque eu cobrei dela a verdade. Só que depois. Só que com esse áudio que ela me mandou, ela deixou escapar de fato a verdade do que foi aquele episódio. E nesse áudio, né, voltando para esse áudio, que primeiro, né, ela fala que ela ficou com medo, com insegurança de falar comigo, porque ela não sabia como que eu ia reagir e tudo mais. Aí depois ela começou a falar, a se vitimizar, falando: nossa, foi tudo muito difícil aqueles anos lá. Teve Covid, meu pai ficou mal, sei lá o que, blá, blá, um monte de coisa. A minha faculdade, enfim. E depois ela fala no áudio que né, ela falou sobre a faculdade, que, né, precisava estudar e tudo mais, e falou, né, sinceramente, eu fiquei com medo de estar perdendo a minha juventude. Ela falou, não sei se foi exatamente essas palavras, eu não consigo confirmar com 100% de certeza que se foi exatamente essas palavras, mas ela falou que estava com medo e ela falou que de tipo perder a juventude dela, de não aproveitar 100% a juventude dela. O que ela quis dizer com isso? Que se ela topasse, se ela continuasse a namorar comigo, ela não ia poder flertar com os caras da faculdade, dar pros caras da faculdade, não ia poder aproveitar a vida, ir nas festas e fazer as coisas de jovens que as meninas de hoje em dia, né, basicamente o que é legal, né, elas determinam o que é bacana de se fazer. Basicamente o que é bacana de se fazer é ser uma piranha. Então, como ela tem medo, ela tem insegurança, ela ficou com medo,
né, de estar perdendo essa oportunidade. Então, não foi por causa daqueles 3, 4 minutos. Como eu fui inocente em acreditar que foi só por causa daqueles 3, 4 minutos que ela terminou comigo. Não. Foi porque, por motivos egoístas dela, por motivos de estar perdendo a juventude dela. E ainda pior, né? Porque, tipo, ser por causa daqueles 3, 4 minutos já é um absurdo, né? Porque, tipo, caralho, foi por causa de 3, 4 minutos que ela terminou comigo e, tipo, que, né, ela fez eu sofrer por aquele tempo e tal. Já é um absurdo. Só que quando eu cobrei dela a mais honestidade, tipo, eu falei com todas as letras assim, tipo, seja honesta e verdadeira, porque eu quero saber a verdade, não importa qual a verdade, eu quero saber a verdade. E eu perguntei mais de uma vez, é isso, foi só por causa desses 3, 4 minutos? Ela respondeu sim, foi só por causa desses 3, 4 minutos. Na época, ela falou isso pra mim, sendo que eu estava cobrando dela a verdade. Ou seja, ela foi uma grandíssima mentirosa, falsa e mentirosa. Por um mês ela me deixou sofrendo. Por um mês ela foi falsa. Ela, né, tipo, fingindo que não nada estava acontecendo, né? Enquanto cada vez mais ela me ignorava. Ela mentiu e foi muito falsa em todo esse episódio. E ela admitiu isso no áudio, né? Tipo, você pegando essas informações que ela falou no áudio, dá pra concluir tudo que eu concluí. Você entendeu? Então, eu descobri a verdade. Eu descobri que ela foi uma puta de uma mau caráter, mentirosa. E depois que ela falou, né, tipo, fiquei com medo de perder minha juventude. Aí depois ela prosseguiu o áudio, falou mais algumas coisas. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo que ela fala no áudio aqui pra tipo, explicar pra vocês. Mas, deixa eu ver se tá gravando essa porra. Tá gravando, tá? Depois ela falou no áudio também que, ela pediu desculpas. Ela se arrependeu. Tipo, por isso ela falou assim: eu me arrependo um pouco disso. Ela, tipo, eu peço desculpas, eu me arrependo um pouco disso. Literalmente, tipo, ela falou: eu me arrependo um pouco disso. Ou seja, não foi nada demais, assim, tipo, só um pouquinho. Eu sei que eu errei, tal, só um pouquinho, mas eu me arrependo, tá? Mas só um pouquinho também. Ela pediu desculpas, falou que se arrepende um pouco. E basicamente ela falou que mudou muito. Ela mudou a visão dela do mundo e mudou, ela, né, cresceu emocionalmente, sei lá o que, blá blá blá, enfim, ela amadureceu, ela viu que aquilo lá foi um erro e tal, e enfim. E, né, deu a entender no final das contas que, obviamente, ela
queria tentar mais uma vez comigo. Tentar mais uma vez namorar comigo. Depois de 2 anos desse episódio, ela quis tentar de novo, sendo que eu tinha prometido meio que pra mim mesmo, assim, tipo, não vou tentar nunca mais com ela, não vou, né, enfim. E depois desse episódio, tá? Depois do episódio lá de 2023, onde ela, né, eu achei que ela falou a verdade, mas ela não falou toda a verdade. Eu acredito que, beleza, o medo e a paranoia que ela criou na cabeça dela por causa daqueles 3, 4 minutos foi real. Mas obviamente não foi só por causa disso, e foi muito mais por motivos egoístas dela, e ela queria dar pros caras da faculdade, né? Ou seja, ela queria emular um comportamento, ser piranha e tal. Ela não é tanto assim, mas ela já... Cara, foda-se, ela é piranha de alma, né? Ela é mentirosa, né? E tudo mais. Mentirosa e falsa. Então, foda-se se ela deu pra 2 caras na vida dela ou pra 100 caras. Ela é uma piranha de alma. Ela é mentirosa e falsa, né? Então, que eu... Qual que é? Eu perdi minha linha de raciocínio. Caralho, perdi minha linha de raciocínio. Ah, tá. O que eu tava querendo dizer é que, tipo, quando eu cobrei a verdade dela e ela falou essa meia verdade, hein, eu, tipo, falei assim, ok, tudo bem, vamos ser só amigos, porque minha mãe e tal, tem toda essa questão da minha mãe, da mãe dela e tudo mais, e ela não queria ser bloqueada por mim, ela queria continuar só amigo e tal. Então eu meio que estabeleci que, tipo, se ela falar a verdade e tal, eu aceito a amizade dela de volta e a gente fica só amigo e foda-se. Só que, tipo, eu nem queria ser amigo dela. Eu queria simplesmente bloquear ela de tudo, eu queria que ela sumisse da minha vida. Essa era a minha vontade desde muito tempo, né? Mas, enfim, eu mesmo assim, mesmo depois do que ela fez comigo, eu deixei ela, tipo, ser minha amiga, tipo, né? Enfim, não bloqueei ela no WhatsApp. E, bom, em 2024, cara, ela fez uma viagem pro Canadá e eu cuidei da viagem dela. Eu fiz a reserva no hotel, eu pesquisei uns hotéis e tal na cidade lá do Canadá e tal que ela ia ficar. Pesquisei o melhor hotel e tal. Cuidei com o maior carinho e tal, porque eu já tinha perdoado o que, né, tinha passado, né? Eu fui, sabe? Eu fui maturo e, tipo, eu vou lidar isso de uma maneira profissional. Eu fiz com maior amor, com maior carinho, porque eu, mesmo com tudo isso tal, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida tal, então eu queria o bem dela e queria, né, tipo, como eu gosto dela, tipo, eu queria o bem dela no final das contas, sabe, tipo, queria que ela fosse feliz. Então eu cuidei da viagem dela com o maior amor, com o maior carinho, demonstrei isso pra ela. Demonstrei isso pra ela, cuidei da viagem dela.
e tudo mais. E, bom, aí chegou, né, esse 2025, aí chegou esse áudio que eu expliquei tudo que ela falou e tal, e eu, né, descobri essas coisas, enfim. E, tipo, o bagulho, né, as sessões lá em grupo lá do Thiago e tal, me ajudaram também a ver, a enxergar algumas coisas desse tipo, sabe? E aí me enxergaram principalmente, assim, tipo, duas coisas. Que ela ainda se baseia, se baseia no que ela sente, ou seja, ela, por que que ela voltou a falar comigo e por que que ela quer tentar de novo? Porque ela está com saudades, ela está carente, ela está com medo e ela está insegura e ela quer a minha conversa, o meu carinho, o meu amor para ela se sentir melhor. E quando se eu topasse dar tudo isso para ela, se, né, eu topasse voltar com ela, uma hora aquilo ia estar suprido, né? Toda aquela carência que ela tava ia estar suprida, toda a saudade que ela tava de mim ia estar suprida, porque a gente ia estar no meio do relacionamento, ou seja, a gente ia se ver e tal, enfim. Tudo aquilo ia estar suprido e a emoção dela ia mudar. Então eu não ia mais, tipo, eu era simplesmente, né, um solucionador do problema da emoção dela, tá ligado? Não é porque ela queria, né, casar comigo e ser uma mulher, né, fiel, ser uma mulher de verdade, querer um relacionamento longo, ter filhos, e porque ela acha virtuoso isso, porque ela acha sei lá o que. Não. É porque ela estava com saudades, ela estava com medo de falar comigo, ela estava insegura de falar comigo, sei lá o que. Tudo emoções, 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 emoções. Então isso me ajudou a enxergar um pouco disso. E também, né, o negócio do Thiago me ajudou a enxergar isso. E também que se tudo que ela falou que é verdade, seja verdade. E que ela amadureceu de fato. Ou seja, ela está muito matura, ela está muito saudável emocionalmente. Ela não está, né, tipo, ela está fodasticamente legal emocionalmente e tal. E ela quer um relacionamento longo, duradouro, ela quer casar, ela quer ter filho, ela quer fazer tudo comigo. Cara, foda-se. Nada disso importa. Por quê? Porque se eu topasse voltar com ela, a imagem que ela tem de mim, daquele cara fracassado que acreditava nas mentiras dela e sofria por causa dela, que enfim, aceitava tudo que ela queria, ia continuar lá. A imagem que ela tinha de mim ia continuar lá. E o que eu ia botar no subconsciente dela, que basicamente ela pode fazer qualquer porra comigo. Ela pode ser uma irresponsável emocionalmente completa. Ela pode fazer qualquer cagada comigo. Pode trair, ela pode fazer qualquer merda que se ela esperar uns 2 aninhos aí e se desculpar e falar que mudou, ela pode voltar comigo tranquilamente, porque eu aceito, né? Eu ia estar passando isso pro subconsciente dela.
basicamente eu ia estar passando que eu sou um merda. Que eu aceito qualquer bosta, que eu aceito tudo. Que os erros que ela fez comigo não tem consequência nenhuma. Você entendeu? Então não tem como dar certo assim. Se ela me enxerga como um bosta, não tem como dar certo. E ela, se eu voltar, não, independente do que eu falasse, independente do que eu coisasse, se eu voltasse com ela, eu ia ser um bosta. Na cabeça dela. E as coisas não iam dar certo. Você entendeu? Eu, basicamente, né, consegui concluir tudo isso por causa desse áudio que ela fez. Eu respondi pra ela depois que eu não queria voltar com ela. Aí ela mandou um puta texto, tipo, eu basicamente falei assim, ó, eu não quero voltar com você, eu acho que as coisas não vão dar certo. Aí ela basicamente mandou um textão falando assim, eu quero que você fale também do que você está sentindo, porque eu falei do que eu estava sentindo e você não falou, você não justificou porque você não quer voltar comigo, ou seja, você não falou nada. Você só falou que você não quer voltar comigo, eu quero que você fale dos seus sentimentos também. Ela escreveu um puta textão basicamente falando isso. E aí depois eu falei assim, eu só mandei uma que tipo, eu mandei essa aí do subconsciente, que tipo, eu falei, se eu voltar com você, eu vou botar no seu subconsciente que você pode fazer qualquer merda, que daqui 2 anos eu iria te perdoar de qualquer maneira e a gente ia voltar. E falei isso, falei algumas coisas não tão importantes. E aí ela respondeu assim, eu não concordo com você, mas respeito sua opinião, sei lá o que, blá blá blá. Entrou na defensiva e ainda falou assim, não é que eu quero voltar com você, na verdade eu queria acertar as coisas com você, porque eu achei que as coisas não estavam certas e tudo mais, né? Eu queria, enfim, tipo, acertar as coisas comigo, sabe? Tipo, falar do que aconteceu e perdoar tudo e tudo mais. Só que eu já tinha demonstrado pra ela, e eu falei isso depois nessa outra resposta, que eu, tipo, cuidei da viagem dela em 2024 com o maior cuidado, com o maior carinho e tal, e demonstrei que, tipo, cara, perdoei tudo, sabe? Tipo, tá tudo suave, sabe? Tipo, eu não vou voltar com você, eu não vou namorar com você de novo, mas tá tudo bem, já tá perdoado, tá, sabe? A gente pode continuar amigo, não tem problema. E tanto que eu tô cuidando da sua viagem pra você, então. Mas ela, enfim, mas ela só falou isso porque, né, pra tirar fora o dela, porque ela estava sendo rejeitada por mim, então ela, né, falando que, não, na verdade não é que eu queria voltar com você, ela ia tirar, né, um pouco da rejeição, sabe, tipo, deu pra entender, né? Enfim,
Aí basicamente eu falei assim, ó, não importa se você mudou ou não, mas que se eu voltar com você, você sempre vai ter a mesma imagem de mim, né, você nunca vai mudar a imagem que você tem sobre mim. E falei desse negócio de 2024 lá, que eu cuidei da viagem dela e tudo mais, e que tava tudo perdoado, não sei se ela enxergou isso, sei lá o que. Falei também pra ela, né, ser honesta com ela mesma sobre ela realmente ela querer voltar comigo ou não, sei lá o que. Porque pra mim não importa. E foi mais ou menos isso. E aí eu já tinha proposto, aí eu propus de novo um bloco consentido entre a gente. E a gente não ia mais se ver e tal, tranquilo. Fechou, tá ligado? E aí depois ela respondeu, né, uma mensagem mais curta, mais tranquila e tal, falando: ok, discordo da sua opinião, mas respeito ela e se você não quiser mais falar comigo, eu não vou te incomodar mais e tal, mas eu não vou bloquear você porque eu acho isso uma atitude infantil e é isso. E aí eu falei, ela falou, né? Ah, mas desejo tudo de bom pra você, eu gosto muito de você e tal, e enfim, tudo de bom. E aí basicamente o que eu falei foi, tipo, eu desejo igualmente pra você, tudo de bom, que você seja feliz, e é isso. E aí terminei a mensagem assim, bloqueei. E, né, beleza, fim da novela. E aí aí tem a putaria, aí teve outra putaria. Teve a mãe dela veio falar com a porra da minha mãe pelo WhatsApp que ai, ela tá muito triste, ai, sei lá o que, ela falou que o Vini muito foi muito grosso com ela, que rejeitou ela, sei lá o que, blá blá blá, blá. E enfim. E aí minha mãe começou. Caralho, ela começou a defender ela e ela queria que eu voltasse com ela. Pra você ver. E durante toda essa história e tal, eu tava falando com meus amigos, porque eu tava, né, com meus dois amigos. Ali eu tava falando com eles, né, tipo, compartilhando tudo e, né, pedindo a opinião deles e tudo mais, e, enfim. E no final das contas, os dois meio que concordaram comigo e acharam melhor que eu deveria realmente, né, dar um fim nisso e tal. E foi o que eu fiz e eu não vou voltar atrás. E eu tentei explicar pra minha mãe e mesmo assim ela ela ainda teve a coragem de, tipo, eu não consegui xeretar no celular da minha mãe direito, mas ela mandou alguma mensagem pra minha ex falando alguma coisa, meio que se desculpando por causa de mim. Ela deve ter falado alguma coisa assim, tipo, ai, que ele não vai voltar atrás e tal, mas desculpa, a gente gosta muito de você, alguma coisa assim, sabe? Tipo, meio que aliviando a coisa e tal. E aí eu vi a resposta dela pra minha mãe, eu li e tal. E adivinha só, gente, ela está vivendo normalmente, ela não está no quarto dela, chorando, depressiva, né?
Não. Ela falou, nossa, eu estava muito ocupada, desculpa, eu estava na aula do balé e aí eu só tenho tempo à noite de responder, sei lá o que, blá blá blá. Ou seja, tipo, ela não tá no quarto dela depressiva e nada disso, cara, nada disso. Mas minha mãe achou que eu fui muito cruel com ela. Meu Deus, nossa, você foi muito tal. Cara, se eu tivesse sido cruel mesmo, eu falaria tudo, tudo e mais um pouco para ela. Tudo que de fato, né, eu ia xingar ela de mentirosa, de falsa, de vadia. Eu ia falar tudo na cara dela. Ia primeiro fazer ela sofrer, eu ia iludir ela, eu ia comer ela, ia abandonar ela, ia falar tudo aquilo. Se eu quisesse ser cruel mesmo, eu ia fazer isso. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu fiz o que eu achei que é o certo e fiz de uma maneira que eu tentei fazer de uma maneira o menos, né, menos dolorosa possível. Eu não expliquei tudo, eu rejeitei ela educadamente e terminei a conversa né, em menos de 2 dias aí terminamos a conversa e tá finalizado. Eu bloqueei ela, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para mim. Os dois vão poder seguir a vida deles e acabou. Porque isso é o melhor e isso é o certo a se fazer. E eu fiz isso. E ainda fui criticado, ainda fui, né? Sendo que em 2023, o que ela fez comigo? Ela ficou durante um mês sendo falsa e mentirosa comigo e me ignorando cada vez mais e fazendo eu sofrer à toa, porque ela não queria falar a verdade. Ela não queria falar que não queria falar que não queria mais um relacionamento comigo. Ela podia simplesmente, ia ser muito, mas muito, mas muito menos dolorido se ela simplesmente falasse: olha, eu não quero um relacionamento com você, porque eu acho que as coisas não vão dar certo. Me desculpa, é isso. E aí, tipo, bloqueasse. Eu ia sofrer muito menos, velho. Mas muito menos. Ela fez, né? Justamente o modo onde eu sofresse mais. Mas eu que sou o cruel da história. Eu que sou o vilão da história. Né? Então, foi isso que aconteceu. Basicamente é isso. E obviamente, mas nunca mais eu vou voltar a falar com ela, desbloquear ela, mas nunca mais mesmo. Nunca mais. Porque eu acho que o melhor a se fazer é isso. E a manter a distância e tudo mais, e cada um seguir sua vida. A única questão que existe é que ano passado, no final do ano passado, eles marcaram, na verdade acho que foi no meio do ano passado, eles convidaram eu e meus pais para o casamento, né? A família da minha ex convidou eu e meus pais para o casamento do irmão dela, que ia acontecer em maio desse ano, e vai acontecer em maio desse ano. E meio que a gente já tinha confirmado. E
E obviamente, né, eu topei ir, não tem problema, né? Tipo, porque pra mim eu já tinha superado ela, eu já tinha perdoado ela. Ela estava desbloqueada no meu WhatsApp, ela estava, né? A gente estava tranquilo. Ela podia mandar uma mensagem que for, eu ia responder ela, a gente ia conversar com um amigo, acabou. Numa boa, mas numa boa. Só que o que ela veio fazer agora, no início desse ano, cara, ela veio tentar voltar comigo. Entendeu? Então, porra, não dá, né, velho? É um ciclo de sofrimento, entendeu? Ela quer ficar presa nesse ciclo de sofrimento, ciclo, né, de volta, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Não dá, né, bicho? E aí eu tive que bloquear mesmo, que se foda. Sabe? É o melhor mesmo a se fazer. Eu rejeitei ela e bloqueei ela. Acabou. E sinceramente eu não quero ir pra essa bagaça mais. Não vou, né? Não quero encontrar com ela de novo, pessoalmente, para justamente evitar conflito, evitar merda, se acontecer merda, evitar que vai que ela não superou meu término, ficou com raiva de mim, sei lá, né? Evitar a merda que acontecesse, tá ligado? Evitar a merda de acontecer. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu tiver que ir, eu vou ir. Se pá, eu vou encontrar com ela. Mas eu vou evitar ao máximo ela e foda-se. Pra mim não vai ter o menor problema. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. Se ela se ajoelhar lá na festa e falar, meu Deus, me desbloqueia pelo menos, vamos voltar a ser amigo, eu vou falar não. E caguei, sabe? Foda-se. Eu não vou voltar atrás, porque eu, eu quero ser um homem de palavra e eu quero fazer o que é certo. E o que é certo, nesse caso, é acabar esse relacionamento de vez, cada um seguir a porra da sua vida. E o Thiago, com essa terapia aí, cara, me ajudou demais. Se vocês tiverem ouvido algum barulho é porque começou a chover. Enfim, o Thiago me ajudou demais a enxergar alguns pontos desse caso e, pô, foi muito bom. Me ajudou também a ser corajoso e, sabe, ser masculino, decisivo e falar não pra ela e não voltar com ela. Não cometer o mesmo erro de novo. Então é isso. Basicamente essa foi a história. E é por isso que eu estou me sentindo bem esses dias. Eu estou, né, bem. Estou cada vez mais tentando melhorar como pessoa. Eu coloquei algumas, vamos dizer, metas mais ou menos, né? Mas com certeza a principal delas, não importa o que seja, tipo, eu tô assistindo ainda as sessões e tudo mais do Thiago, o que ele fala e tudo mais, cara, tá sendo muito foda. Muitas coisas eu quero que ele fala, eu quero aplicar na minha vida. Eu ainda não sou nada, eu ainda sou um merda completo,
Eu, eu preciso melhorar muito. Eu não quero emular um comportamento também, tipo, de ser igual a ele, sei lá, fingir que eu sou o fodão, fingir que eu sou, né? Nossa, agora eu sei tudo sobre tudo, sabe? Tipo, não, cara, não. Tudo isso que eu falei, eu posso ainda estar errado. Eu, na verdade, eu deveria ter voltado com ela, sei lá. Foda-se. Não importa. Eu. Eu. Beleza, o Thiago me ajudou a, né, um pouco a enxergar algumas coisas, mas 80% veio de mim mesmo. Veio de mim e também os conselhos que eu pedi também para os meus amigos me ajudaram bastante, mas veio de mim essa vontade de, né, quebrar esse ciclo e finalmente me libertar dela, sabe? Tipo, acabou, sabe? Dar um chega, dar um ponto final para tudo isso, porque é o certo a se fazer. Então, mas eu tô aprendendo com o que o Thiago tá falando e tudo mais, mas eu não vou começar a emular esses pensamentos, eu não vou começar a imitar, falar o que ele fala e tal. Eu falei um pouquinho do que, né, eu acho que eu devo ter falado alguma coisa do que eu aprendi, do que ele meio que falou e tudo mais aqui nesse podcast, mas eu quero continuar esse podcast com a minha personalidade, com as minhas características, com as minhas coisas, né, com a minha personalidade e beleza, eu vou usar essa terapia aí do Thiago para melhorar, sim, como pessoa, botar em prática, sim, as coisas que, algumas coisas bacanas que ele faz, o que eu não achar bacana, simplesmente eu não faço, né? E é isso. E eu também percebi assim, tipo, cara, eu posso achar que eu tô, nossa, eu sou, eu tô, eu tava muito na bad, eu tava muito mal, sei lá o que, mano. Mas, cara, tem pessoa muito pior, viu, bicho? Puta merda, tem pessoa enfiada, assim, no fundo do poço mesmo e, sei lá, tipo, adolescente com 14 anos já tomando remédio de depressão e remédio pesadíssimo, assim, tipo de psiquiatra e tal. Então, cara, comparado a isso, tipo, eu tô até bem na minha vida, porque eu trabalho, faço as minhas coisas direito, sabe? Eu, obviamente, ainda tenho atitudes, assim, tipo, que eu posso melhorar e é o que eu vou focar, né, em melhorar, mas cara, eu me ajudou a enxergar um pouco que na verdade eu tô muito, mas muito melhor do que muita gente aí. E bom, mas uma meta, um objetivo mesmo que eu coloquei nesse ano pessoal meu, que foi antes dessa putaria toda da minha ex começar, antes de eu assinar essa bagaça do Thiago, que eu me, né, eu
coloquei pra mim mesmo foi ir na missa todo domingo. Ou todo fim de semana, sabe? Tipo, ir na missa uma vez por semana, pelo menos. Porque vai ter domingo, vai ter fim de semana que eu não vou poder. Mas eu vou dar um jeito de ir na missa durante a semana. E pelo menos eu vou fazer uma vez por semana a missa. Isso eu coloquei como meta e tô conseguindo. Eu já fui em 3 missas nesse ano. E tá sendo uma experiência muito positiva, muito bacana. E eu só tenho a agradecer a Deus. E é isso. E nada mais importa, bicho. Nada mais importa. Eu vou... não melhora... Não... vou começar a melhorar como pessoa pra me sentir melhor. Não, cara. Melhora como pessoa por Deus. Faz por Ele. Faz por Jesus Cristo. Começa a ir na missa. Reza uma vez por dia. Pede, agradece. Seja grato pelas pequenas coisas. Isso, o Thiago não falou isso, nada disso. Eu tô falando da minha experiência, da minha personalidade, da minha vivência, tá? Faça as coisas por Deus. Eu tô tentando, eu não sou perfeito, eu tô tentando fazer as coisas certas. Às vezes eu consigo, às vezes não. Ontem e hoje eu tava com uma puta vontade de bater uma, mas eu me controlei. Eu usei esse podcast agora que eu tô gravando justamente pra eu não poder bater uma, tá ligado? Depois desse podcast eu vou desligar, vou dormir direto. Então é isso, bicho. Bota objetivos na sua cabeça e seja melhor, mas seja melhor por Deus, bicho. Sabe, foda-se você, foda-se o que você sente. Faz por ele, bicho. Se você acredita nele, se você tem fé nele, faz por ele. Tenta fazer as coisas por ele. É isso. Feliz 2025 para todo mundo. E esse foi o podcast do ano. Esse foi o primeiro podcast do ano. Eu vou tentar fazer algum podcast com Wesley também pra, voltar. E é isso. A última coisa. Eu vou deletar os episódios eu vou deletar os episódios lá da treta. Vou deletar o do Robert Kiefer e vou deletar também
dessa última treta, né, do Thiago com o Petri, porque eu me arrependo disso. Foi os episódios com mais visualização, com mais, né, view, com mais coisa, mas eu sinceramente me arrependo. Eu, né, fiz falei e tava nesse espírito de fofoca, de maldade, de ver as pessoas tretando e tudo mais, e ser uma pessoa nojenta, sabe? E aí eu vou deletar. Eu pretendo deletar. Então, se vocês não estiverem vendo esses episódios e perguntarem onde tá, eu deletei eles. Eu vou deixar salvo no meu PC esses episódios para eu não perder totalmente, né? Mas eu vou deletar eles da internet, né? Do público. E é isso, tá? Não estranho também de talvez, não tá rolando tanto podcast assim, ou sei lá, enfim. Eu tô fazendo nas minhas horas vagas, quando eu tenho vontade, e com Wesley também, né, como a gente tá entretido com outras coisas, a gente, né, eu, o Wesley e mais um amigo, a gente meio que combina de ver durante a semana alguns filmes à noite, né? Filmes de todos os gostos, de todos os tipos. É o Cine Rapazes. Então a gente meio que já se entretém e tal. Aí fim de semana a gente combina algum rolê, alguma coisa. E meio que não dá mais vontade, tanta vontade assim de fazer um podcast como nos velhos tempos. Porque antes eu meio que a gente não fazia isso, né? Então a gente só se falava pelo Zap e tal, e pra meio que, né, a gente fazer alguma coisa tal, a gente também não saía muito, então pra gente fazer alguma coisa, pra gente, né, ter uma conversa e tudo mais, a gente fazia o podcast. Então, como não tem mais meio que essa necessidade, a gente não tá fazendo mais, porque a gente não sente mais essa necessidade. Mas a gente vai tentar, eu vou tentar combinar com ele de algum dia a gente fazer um podcast de novo. E é isso, tá? Mas eu pretendo continuar com os extras. Eu não vou prometer, tipo, fazer uma vez por semana, não vou fazer isso. Eu vou, quando me der na telha, quando me der vontade, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer. E vou contar mais sobre a minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter sido tão longo assim. Mas, né, pra contar a história, eu gastei muito tempo pra contar toda a história detalhada. Mas é isso, bicho. Agora finalmente eu tô livre da minha ex. Eu tô bem de novo. Eu tô me sentindo vivo, tô me sentindo feliz, completo, tá ligado? E é isso, bicho. Muito obrigado por ouvirem aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.